Boa noite a todos, meu nome é Miguel Vilela, eu sou do Centro Acadêmico, estou aqui para mediar essa mesa, que é o terceiro minicurso, que a gente está começando pelo CA, com a iniciativa da campanha de historiadores para historiadores, que é uma campanha criada pelo nosso Centro Acadêmico, que tem o intuito de gerar conteúdo para os nossos estudantes e para quem mais tiver de interesse, durante esse período de isolamento social. Hoje a gente tem como tema o nosso segundo dia de aula do minicurso Ensino de História Antiga, Desafios na Reconstrução de Sentidos, com a nossa professora adjunta do Departamento de História, Ludmila Almeida. E aí agora eu vou fazer uma breve apresentação sobre ela de novo. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo e licenciatura em História pela Universidade de Vassouras. Atualmente, é professora adjunta da Universidade Federal de Juiz de Fora, tem como experiência na área de História como ênfase em Império Romano, atuando principalmente nos seguintes temas: História Romana, formação de professores e saberes docentes. Já foi coordenadora institucional do Programa Nacional de Livro Didático da área de História, bolsista da Proquali, membro do grupo de pesquisa Cronos, membro da equipe pedagógica e atualmente coordenadora de cursos de graduação em História pela UFJF. Antes de passar a palavra para a professora, tem alguns informes. O primeiro como eu já disse, esse é o segundo dia do nosso minicurso. O primeiro foi no dia 21. A primeira aula já está disponível no nosso canal no YouTube. Você pode procurar, tem o link na descrição dessa live. Como eu disse no primeiro dia também, a plataforma faz um monitoramento que é necessário para receber o diploma, o certificado, a pessoa tem que estar presente por 70% do minicurso. Esse certificado é reconhecido pelo Departamento de História, que apoia a nossa iniciativa. E aí eu acho que é isso. A Ludmila pode começar, no final eu dou mais algum informe, se tiver faltado. Obrigado, Ludmila. E obrigado a todos também, né? Bom, boa noite a todos e todas, é um prazer reencontrá-los. Eu gostaria de começar pedindo desculpas pela interrupção no final do nosso encontro de terça-feira. Houve um problema de fornecimento de luz aqui na região, no bairro próximo, que eu acho que é da onde sai a energia das antenas aqui do meu bairro, né? Eu fiquei cerca de 4, 5 minutos aqui. Não chegou a faltar luz, mas o sinal acabou, né? Eu não consegui entrar em contato telefônico com os representantes do CA, e quando eu consegui já era quase 9 horas, e eles já tinham encerrado, mas ainda bem que aconteceu no final. E olha que eu tive todo cuidado, eu saí da minha casa no Rio, que fica numa região sujeita muito à falta de luz, vim para Juiz de Fora para não correr esse risco, e mesmo assim acabou acontecendo, né? Eu só queria completar, antes da gente começar o nosso encontro de hoje, a ideia da resposta da última questão que tinha sido colocada, que era a respeito da ação de grupos como o Estado Islâmico destruindo, né, os vestígios da sociedade assíria. Então, a gente chamou a atenção, né, de que para os muçulmanos não há um reconhecimento do que foi produzido na antiguidade como parte significante da história, né? Eles consideram que isso só ocorre a partir, né, da presença do profeta Maomé no 7º século depois de Cristo, né? Então, a gente tem aí um descolamento dessa ideia de pertencimento, e completar, então, com a ideia de que a instabilidade política nessa região, né, principalmente no que é hoje o Iraque, gera também quase que um congelamento das escavações arqueológicas em toda essa região, né? Então, diferentemente do que a gente vê no caso do Egito, que volta e meia, né, é noticiado, houve uma descoberta arqueológica, se encontrou tal situação. Nessa região da antiga Mesopotâmia, isso praticamente não tem acontecido mais, né? Então, vamos lá, eu fiz aqui só algumas colocações frente ao que a gente já tinha visto, para entrar, então, hoje no nosso tema mais específico, analisando as vozes dos alunos, né, que é o que eu tinha colocado na terça-feira que a gente faria.
Então, até aqui a gente fez um trajeto tentando trabalhar com as noções de história e o sentido de história antiga em 3 momentos, né? Na modernidade, quando essa história era no plural e da qual deveria se retirar modelos de conduta. No século XIX, quando a história ganha um campo de saber específico, com status de ciência, ela passa a ser organizada de uma forma linear e cronológica, cabendo à história antiga, então, o papel de ser o período de introdução, de criação, né, de várias referências, e essa abordagem era feita, sobretudo, a partir das noções de legados e heranças que nós teríamos recebido dessas sociedades. E o último, terceiro momento, então, é o século XX, né, a partir do século XX, chegando à nossa atualidade, quando a história passa a romper com o predomínio da história política, incorpora novos atores, né, repensa o papel das fontes, passa a ser considerada como uma história parcial e provisória, né, e propondo, então, a partir desses novos paradigmas, a gente tem a intenção, né, de que essa forma de pensar seja cada vez mais incorporada pela história antiga, tornando ela mais polissêmica e mais articulada com outras temporalidades. É bom lembrar que cada um desses conjuntos de noções historicamente construídas, né, que tem a sua datação, não significa de uma forma clara a superação completa do que era considerado numa fase anterior. Na verdade, é uma convivência de elementos interpretativos de todas essas noções presentes no discurso de hoje em dia, tanto no senso comum, como na história escolar e, inclusive, na própria história acadêmica, né? E, por fim, nós trabalhamos com a noção de que em história nós temos padrões de continuidade e ruptura e que a antiguidade pode ser apropriada em discursos dessas duas naturezas. Tá? Então, voltando especificamente para a noção de ouvir as vozes dos nossos alunos, né, a gente colocou que todo aluno, quando chega para nós, ele é portador de uma série de saberes, e esses saberes foram construídos por referências tanto sociais, quanto pelos seus processos de escolarização anteriores. É muito importante que o professor tenha noção disso, para não fazer né, para não cometer, digamos, né, o que eu acredito que seja um deslize, que eu vi um professor uma vez dizendo assim para mim, eu quando começo a minha disciplina, eu vou logo dizendo para os alunos, né, tudo que eles sabem sobre esse tema está errado, tá? Eu agora vou ensinar a forma correta de pensar essas questões, né? Então, ao dizer isso, o que esse professor está fazendo? Ele não está reconhecendo esses saberes, ele não está incorporando esses saberes no seu trabalho, nos seus questionamentos, né? Então, ele traz a ideia de que ele vai trazer uma visão correta e que esses saberes anteriores não têm um status acadêmico, né? E seriam, então, visões a serem reformadas sem estabelecer o diálogo com todo esse processo de formação. Nós falamos também que esses saberes, eles são formados desde a infância, né? E que, em relação à história antiga, a gente tem esses saberes que envolvem, por exemplo, a valorização do período histórico da antiguidade, muito em contraposição ao período medieval, que até pouco tempo, né, era tido como a época das trevas, então a antiguidade sempre teve essa boa vontade, que o período medieval está construindo de uma forma geral mais recentemente, um encantamento, principalmente através da questão da cultura material, e o papel da indústria cultural, né, nas apropriações que ela faz em relação à antiguidade, e da necessidade que a gente tem de diferenciar esses produtos do que é o conhecimento histórico como em si, né? No caso dessa escolarização anterior, desse processo de escolarização anterior, a gente adentra na questão dos saberes históricos escolares, destacando, né, que eles devem ser algo que vá além simplesmente de uma vulgarização, né, uma transposição de saberes de referência, né? Eles precisam ser considerados como algo fundamental na construção
né, do procedimento histórico e no conhecimento que o aluno vai fazer desse tema. Então, tendo tudo isso em mente, né, que a gente colocou na aula passada, eu trouxe aqui para vocês algumas vozes desses alunos. Essas primeiras vozes que eu trago aqui para vocês, elas são tiradas daqueles questionários que eu mencionei para vocês, respondidos por alunos, tanto iniciantes como concluintes, e da atividade de produção de texto feita em sala de aula por alunos concluintes de uma turma de concluintes, né? Então, eu trouxe aqui algumas visões dentro de um enfoque tradicional, para a gente dar uma lida aqui e verificar como essas concepções, tanto da modernidade quanto do século XIX, permeiam esses discursos. Então, a primeira passagem. A história nos permite o conhecimento do passado, assim podemos aprender com os exemplos do que já aconteceu. Então, é aquela questão do modelo, tá? da modernidade. Aprender história é desvendar o passado e buscar verdadeiros fatos, né? Dentro daquela concepção do século XIX, que história tem a ver com fatos históricos, com verdade histórica. Saber história é adquirir um conhecimento inimaginável. E conhecimento nunca é demais, por mais distante que seja. É uma forma de obter cultura, né? Com aquela ideia da erudição. Podemos dizer que muitas das coisas que conhecemos hoje foram inventadas na antiguidade. Este período nos deixou grandes legados, que incluem o direito, a escrita, a literatura, a astronomia, a matemática e outros conhecimentos que auxiliaram no processo de desenvolvimento de toda a humanidade. Então, aqui você vê expressa a ideia, né, dos legados, das contribuições e de uma relação da antiguidade enquanto introdução para várias circunstâncias do mundo atual. Então, todos esses enfoques remontam a conceitos tradicionais da história. E um outro enfoque de um outro aluno, colocando que, num outro sentido, já não mais esse enfoque tradicional. Até o início da modernidade, pouco se sabia das sociedades do Oriente Próximo, antigo, e o interesse por elas era restrito. O crescimento do interesse pela antiguidade oriental, a partir das descobertas arqueológicas, que foram interpretadas pelas formulações do pensamento do século XIX. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo uma preocupação com a historização do conhecimento sobre essas sociedades. É algo que eu me preocupo muito quando eu começo a trabalhar com elas em sala de aula. A primeira coisa que eu trato é exatamente isso. Como é que a gente sabe o que a gente sabe hoje sobre essas sociedades, né? A maior parte delas caiu no esquecimento completo ou num esquecimento parcial durante o período moderno, né? O período medieval e o período moderno. Então, isso é imprescindível, a gente saber historicizar esse conhecimento. Nem sempre se soube o que a gente sabe hoje, né? Agora, eu trago outras vozes, aqui especificamente a respeito da atividade de produção de texto. Né? Só lembrando, como eu descrevi na terça-feira, eu pedi aos alunos para produzirem um texto como se fosse para ser usado por alunos deles, né? No intuito de apresentar uma dessas sociedades ou um conjunto dessas sociedades do Oriente Próximo. Então, eu trouxe aqui também um enfoque tradicional e um não tradicional para a gente perceber a diferença, né, de como o texto é construído, como a ideia é desenvolvida. Então, dentro do enfoque tradicional, nesse capítulo abordaremos as civilizações orientais, que são compostas por diversos povos, como, por exemplo, os persas, os fenícios, os hebreus, os egípcios. Estudaremos também os costumes dessas sociedades, seus hábitos, tradições religiosas, aspectos sociais, políticos e econômicos, além de fatos que contribuíram para a ascensão e decadência desses povos orientais. Tá? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê uma lista desses povos, um enfoque de conteúdo que abrange tanto vida cotidiana como aspectos gerais dessa sociedade, e a ideia de acompanhar o processo histórico que cada uma delas teria vivenciado, né? Desde o seu surgimento até o seu final. Então, a gente vê aí dentro de um enfoque tradicional.
E aqui eu trago uma outra forma de abordagem, também que aparece como resposta de um outro aluno, à mesma proposta de trabalho em sala de aula. Quais as estações do ano? Já pensou no porquê dos seus nomes? Como você explica a passagem do tempo? O calendário que utilizamos, já pensou que ele poderia ser diferente? Ao longo do tempo, as mais diversas sociedades tentaram responder questões muito parecidas. As inúmeras civilizações que já habitaram o mesmo território que habitamos tentaram, de várias formas, explicar o mundo em que vivemos e os fenômenos que presenciamos. O mundo ao alcance dos sentidos deveria ser traduzido em palavras e imagens. É importante, então, pensar de que maneira, como classificamos nossa própria realidade, não é única. Muito menos pode ser estendida para o passado. Nosso objetivo é tratar de diferentes visões de mundo, tão ricas quanto as nossas, e legítimas em seu tempo. Um exemplo disso é a imagem que representa a deusa egípcia Nut, Senhora do Céu. Ela, ao entardecer, engolia o disco solar, devolvendo-o ao amanhecer. Explicava-se assim o nascimento do dia. Então, o que esse aluno traz? Ele traz uma temática que dialoga com o conhecimento do aluno, né, faz perguntas, mobiliza os saberes que ele tem, né, inclui discussões de outras temporalidades e sensibiliza esse aluno para o conhecimento histórico. Essa atividade que eu propus, como eu expliquei, você trazia uma imagem de casa que você achava que tinha algum significado frente a tudo que tinha sido trabalhado no curso, foi a última atividade do curso nessa turma, né? E a partir dali eles descobriam que eles tinham que fazer um texto apresentando uma ou esse conjunto de sociedades e fazer uma relação com a imagem que eles trouxeram. Como muito pouco deles fizeram essa relação, eu acabei trabalhando os textos e a imagem de formas separadas, né? E eu fiz uma sistematização dessas 37 alunos fizeram essa atividade, né? Eu fiz uma sistematização dessas imagens e as dividi em 3 grupos, né? Um primeiro grupo, que está representado aqui pelo zigurate de Ur, no Iraque, é um grupo que trouxe uma imagem de algo que foi produzido na antiguidade, sem nenhum tipo de relação com outro tempo histórico, né? Então, está ali algo que foi produzido na antiguidade numa forma bruta. O que a gente tem que pensar quando vê uma imagem dessa? A gente tem que entender que existe uma seleção, né, que produziu essa imagem, que envolvem questões, por exemplo, como foco, o ângulo, luz, né? Então, são imagens que trazem esse passado desarticulado com outras temporalidades. Um segundo grupo de imagens está representado aqui por essa imagem da destruição do Templo de Salomão em Jerusalém pelos romanos no 1º século depois de Cristo. Eu chamei esse grupo de imagens de apropriações posteriores, né? O que essa imagem traz? Essa imagem traz algo que foi produzido depois da antiguidade e que, se a gente não tiver o cuidado, pode parecer como se fosse algo produzido naquele momento, como se alguém tivesse, enquanto aquele templo estava sendo destruído, né, retratado aquela imagem, né? Se fosse possível, tivesse pintado aquela imagem, desenhado aquela imagem, né? Ou fotografado aquela situação, né? Das pessoas que trouxeram esse tipo de imagem, só uma delas teve uma preocupação no sentido de contextualizar o processo de produção dessa imagem, né? Então, olha, isso foi uma imagem produzida em tal época, por tal pessoa, e que você percebe que ela é uma produção muito posterior, né? E o terceiro e último grupo de imagens está aqui representado por essa imagem mais à direita, que é o processo de deslocamento do templo de Abu Simbel no Egito. No Egito, na década de 1960, houve um processo de construção de uma grande represa, a represa de Assuã. E para construir essa represa, foi necessário, né, retirar várias construções da antiguidade, inclusive esse templo,
porque eles ficavam na área que ia ser inundada por essa represa, né? Então, houve todo um esforço, inclusive envolvendo a Unesco, para fazer esse processo, né? Então, aqui o que a gente observa? Algo que foi produzido na antiguidade, né? Como essa figura aí dessa face, em diálogo, na presença com homens daquele outro momento histórico, com o maquinário desse outro momento histórico, né? Então, você tem aí articulação de temporalidades diferentes, né? Para vocês terem uma ideia, de modo geral, 50% das imagens que foram trazidas por esses alunos eram do primeiro grupo, 30% do segundo e cerca de 20% desse terceiro grupo, né? Então, a gente vê que o primeiro e o segundo grupo têm um predomínio bastante significativo, e esse terceiro grupo, que traz uma dimensão de outra temporalidade junto, é uma minoria de cerca de 20%, então. Agora, eu trago para vocês algo que também faz parte da pesquisa, né, que tem a ver com a minha prática dos questionários, né? Quem foi meu aluno mais há algum tempo, né, deve lembrar desses questionários, que eu disse para vocês que eu aplicava no primeiro dia de aula, sem dizer absolutamente nada, né, sem exigir identificação de quem estava respondendo, só para fazer uma sondagem, né? Era uma prática pedagógica que eu trazia, que mais tarde se desenvolveu num instrumento de pesquisa. E como é que eu construí esse instrumento de pesquisa? Eu realizei uma sistematização. Eu peguei esses 200 e tantos questionários e fui buscando para cada pergunta quais eram os padrões de resposta. Eu estava buscando recorrências. E fui dividindo esses questionários para cada uma dessas perguntas dentro desses padrões. Então, eu criei categorias e dei nome para essas categorias. E a partir, então, desse conjunto de dados, eu usei uma ferramenta chamada Ordler, que cria visualmente uma imagem que demonstra os grupos de maior recorrência a partir do tamanho da letra proporcional para chamar, né, pelo nome dessa categoria. Então, o que vocês estão vendo aí são duas imagens produzidas a partir dessa sistematização. A imagem de cima, superior, ela é uma sistematização de todos os questionários respondidos por alunos que estavam iniciando o curso, e a de baixo por alunos que estavam concluindo o curso. Então, só para explicar, quanto maior aparecer o nome da categoria, mais recorrente ela é, mais ela aparece nas respostas. Quanto menor, ela aparece menos na resposta. Tá? Então, vamos olhar essa imagem da sistematização dos iniciantes. A pergunta era, para você, que significado tem aprender história? Tá? Então, os iniciantes têm, na maior parte das suas respostas, o que mais aparece, o que está maior proporcionalmente aí a letra, é que aprender história tem a ver com a dimensão de conhecer o passado. Então, essas respostas lidam com uma só temporalidade. História é o conhecimento do passado. Logo em seguida, um pouquinho menos, mas ainda com uma grande presença, as respostas trazem a ideia de que o significado de aprender história para esses alunos iniciantes tem a ver com explicar o presente. Então, eles destacam a dimensão do presente. Depois a gente vê a ideia de acumular saber, que é aquela questão da erudição, né, da herança moderna que a gente já mencionou aqui. A tríade, né, que é preciso aprender história para conhecer o passado, explicar o presente e prever o futuro, né, como se a gente tivesse essa capacidade de prever o futuro, que nós não temos. A gente pode ter, no mínimo, né, algumas tendências, algumas situações que a gente vislumbra, mas prever futuro como cartomante a gente não faz, não. E ainda uma presença pequena, mas ali, de evitar erros e aprender com os exemplos. Tá? Então, esse é o resultado final da sistematização do que os alunos entendem que é o significado de aprender história quando eles entram no curso. Tá? A imagem de baixo, então, traz os alunos concluintes. O que a gente observa?
conhecer o passado e explicar o presente ainda tem uma dimensão bastante significativa. Mas elas foram ultrapassadas por uma dimensão que não estava presente entre os alunos iniciantes, né? Então, isso foi fruto do processo de formação deles durante o curso. Que, né, a categoria é essa? É o entendimento que aprender história tem a ver com a construção de uma ferramenta de compreensão geral, de compreensão do mundo, de compreensão de onde você está. Tá? Então, essa era uma dimensão que não existia, que passa a existir e passa a ser a predominante. E, além dela, existe uma outra categoria que surge, embora de forma mais restrita, mais tímida, que é a ideia de que aprender história tem a ver com a criação e o desenvolvimento de um pensamento crítico. Tá? Então, é outra novidade que não estava presente na primeira sistematização. E lá, pequenininho, mas ainda representativa, a ideia de evitar erros. Então, a gente consegue verificar aí tanto a presença de elementos novos, como a permanência de elementos que já existiam. Então, surgem novas concepções, mas determinadas outras concepções ainda se mantêm. Agora, uma outra pergunta. O que você considera fundamental que uma disciplina de história antiga aborde? A mesma lógica, né? A imagem de cima iniciante, a de baixo concluinte. Então, vamos lá para a primeira imagem dos iniciantes. O que ganha disparado, né, sem sombra de dúvida, é conteúdo. Tá? Então, é preciso aprender o conteúdo, o que aconteceu naquela época, né, os fatos. Então, o conteúdo, a ideia, né, o enfoque conteudista é muito forte. Tem ali, de uma forma bem mais restrita, a ideia de articular temporalidades, seria necessário, então, que essa disciplina trabalhasse com essa articulação entre temporalidades, os fatos, os legados e as origens. Tá? Então, essa é a sistematização dos iniciantes. Quando a gente vai para a sistematização dos concluintes, o que a gente observa? Os conteúdos continuam ganhando, né, sem sombra de dúvida, mas a articulação de temporalidades, ela cresce também, né? Ela cresce de uma forma bastante destacada. E continuam ali de uma forma bastante tímida ainda, a ideia dos legados, que é essa palavrinha que está aí dentro do U, e das origens. E, por fim, né, a proposta era a seguinte: ao organizar a proposta pedagógica de abordagem da história, se você tivesse liberdade total, qual seria o seu ponto de partida? Né? Então, se você fosse organizar a proposta pedagógica de história da escola e você tivesse a liberdade total, não tem compromisso com nada, não tem BNCC, não tem Enem, o que você faria se houvesse esse cenário de total liberdade? Né? Então, o que a gente observa na sistematização dos iniciantes? Começaria pela história antiga, está lá ela firme e forte. Começaria pela história do Brasil. Começaria pela pré-história, né, que é algo que a gente depois vai discutir um pouco mais à frente. Começaria pela atualidade. Começaria pelo século XVIII. Começaria por uma história local. Começaria por conceitos, de uma forma também mais tímida. Quando a gente vai para a sistematização dos concluintes, o que a gente observa? História antiga e pré-história continuam lá fortes. Os conceitos crescem, né, muito. Né? Então, o que eu estou chamando aí de conceitos? O que é história, o que faz o historiador, o que é uma fonte histórica, como é que a gente trabalha essa fonte. Né? São esses tipos de resposta que entraram dentro né, da categoria conceitos. Depois, história local, história do Brasil, ou uma proposta de articulação entre história antiga e história do Brasil. Então, através dessa ferramenta, a gente consegue ver determinadas permanências, né, que fazem com que conceitos se preservem, né, dentro dessa visão tradicional, e determinadas inovações,
contribuições que esse processo de formação profissional que o aluno vivencia durante o curso traz para o entendimento que ele tem de história, né? Quando a gente fala desses saberes dentro de um ambiente, né, acadêmico, dentro de um curso superior, a gente está lidando com algo que que o Maurice Tardif chama de saberes pré-profissionais. Ele trabalha com a categoria de saberes docentes. Então, enquanto esse professor está se formando, ele chama de essa categoria de saberes pré-profissionais, que ele está se profissionalizando enquanto um professor, né? E ele diz que quando o aluno está dentro desse processo, formando os seus saberes profissionais dentro do seu curso, né, muitas vezes os saberes que eles trazem de antes, o pré-profissional, eles são muitas vezes difíceis de serem modificados, né? E ele usa uma expressão que eu acho interessante, que ele diz que muitas vezes eles não são nem arranhados, né? Então, nessas três sistematizações que eu trouxe aqui para vocês, a gente vê isso acontecendo de uma forma bastante interessante. Essa imagem, ela fez parte de uma proposta de atividade que eu realizei no Grupo Focal, que foi uma outra oportunidade que eu tive de ouvir as vozes desses alunos, e a proposta era o seguinte: eu trouxe algumas referências para eles, para que eles discutissem a viabilidade e com qual eles se sentiriam mais, digamos, identificados para trabalhar em sala de aula com os alunos deles. Uma dessas referências era uma notícia de jornal daquela época, falando da atual situação do Egito, né? A proposta de atividade tinha a ver com o Egito, e essa notícia fazia algumas referências à antiguidade egípcia. A segunda referência que eu trouxe era uma imagem das pirâmides na qual aparecia a cidade do Cairo junto das imagens. E a terceira era essa imagem dessas estátuas que eu trouxe aqui para vocês. E nas discussões que a gente teve no Grupo Focal, foi muito interessante. A enorme maioria dos alunos disse que queria trabalhar com a imagem das pirâmides junto da cidade, porque a gente vive numa sociedade muito visual, que aquilo era interessante, porque mostrava, né, casas novas, pirâmides, né? Eu tive uma colega que uma vez disse que em sala de aula ela começou a trabalhar com o Egito e começou a falar do Egito moderno, e estava todo aquele furdunço, né, toda aquela confusão daquela chamada Primavera Árabe, várias manifestações na cidade do Cairo, né, naquela região como um todo, e os alunos estavam muito intrigados porque eles estavam achando que até hoje os egípcios atuais moravam em pirâmides, né? Então, uma imagem como essa, com casas modernas próximas das pirâmides, faria, né, com que essa noção aparecesse de uma forma mais clara, essas intertemporalidades. E ela se chocou com a ideia dos alunos, né, que os egípcios morariam em pirâmides, e explicou: não, né, eles não moram em pirâmides e nem moravam na antiguidade, né? Quem mora em pirâmide é morto, né? Ninguém vive dentro de pirâmide, não tem, né, conjunto habitacional tipo pirâmide. Não? A notícia do jornal, alguns acharam interessante, mas essa das estátuas, ninguém queria trabalhar com elas, né? Não, isso é muito tradicional, não acho legal trabalhar com elas. E aí eu fiz algo que até não é muito recomendado quando você faz um trabalho com grupo focal, mas eu achei que deveria fazer, né? Eu meio que forcei a barra, né? Eu disse assim: mas se vocês tivessem que trabalhar com essa referência para essa imagem, vocês tinham que fazer, como é que vocês fariam? Né? Tentei colocá-los contra a parede nesse sentido. E aí eles começaram a trabalhar a ideia. Né? E aí vieram algumas propostas. Todo mundo vira estátua? Não é todo mundo que vira estátua. Né? Quem é que tem o potencial para virar estátua? Essa referência diz que essas estátuas estão no acervo do Museu do Louvre. Por que elas estão no Museu do Louvre da França e não estão no Egito? Né? Essas indumentárias que esses governantes trazem, elas têm símbolos do poder deles, né? Então eles começaram a ver essas possibilidades, mesmo com uma, digamos, fonte extremamente tradicional,
você pode dar uma abordagem, né, que esteja em diálogo com uma atualidade, né, que traga algo que ajude ao aluno a pensar, né, de uma forma intertemporal. Então, deu para ouvir bastante as vozes desses alunos, né, ao escutá-los em suas ideias, né, e aí a gente começa a refletir esses processos de escolarização. Nós sabemos que, pelo predomínio de uma concepção cronológica linear de história, os livros didáticos, a história antiga geralmente está localizada onde? Né? No sexto ano, né, do ensino fundamental e no primeiro ano do ensino médio. Eu gosto muito mais de trabalhar e de pesquisar os livros do sexto ano do ensino fundamental do que o do primeiro ano do ensino médio. Por quê? Porque o ensino médio tem aquele comprometimento que a gente falou aqui na terça-feira, né? Com aquele objetivo que é o Enem, e no sexto ano isso ainda não é algo tão presente na vida do aluno, né? Então, ao analisar um conjunto de cerca de 25 livros, né, de sexto ano do ensino fundamental, o que eu encontrei? Eu encontrei uma abordagem de história antiga articulada cronologicamente, né, com o predomínio dessa abordagem pelo surgimento delas, como a gente falou aqui, né, começa com Egito, Mesopotâmia, fenícios, hebreus, né, e vai desenvolvendo nessa temporalidade uma valorização dos conteúdos em si e dos legados, né? E as referências de outras temporalidades, elas aparecem raramente. Em alguns deles, elas aparecem até em box separados, né? E hoje em dia, por exemplo, né? Todo capítulo tem lá e hoje em dia. E na maior parte das vezes, esse hoje em dia trabalha assim, os fenícios, onde eram as cidades-estados fenícias da antiguidade, hoje é predominantemente o Líbano, né, com informações assim muito pontuais, muito até de caráter geográfico, né? Mas há também, eu encontrei também em alguns desses livros propostas bem interessantes. Num deles, havia o relato da experiência da democracia direta acontecendo atualmente, né? A Suíça é um país dividido administrativamente em cantões, como se fossem os nossos estados, né? Em alguns desses cantões, a gente tem a discussão direta dos cidadãos e a votação de propostas pelos próprios cidadãos, né? Numa democracia direta, o próprio cidadão participando, e não com esse modelo, né, mais difundido que a gente vive, por exemplo, aqui no Brasil, que é a democracia indireta. A gente não vota nessas questões diretamente, a gente elege ou tenta eleger representantes que fazem esse papel, né? E eu achei interessante porque, ao trazer essa experiência vivendo na atualidade, é como se ela deixasse de estar lá congelada como uma experiência de um passado distante e ganhasse atualidade, e ganhasse presença no hoje em dia, né? Eu mesma vivi uma situação muito curiosa. Uma vez eu estava dando aula exatamente sobre a democracia ateniense, e explicando, né, o seu surgimento, o seu funcionamento, e comecei a estabelecer relações com a democracia moderna, criada a partir, né, desse modelo e adaptada do século XIX para cá. E aí, quando eu comecei a fazer essas referências à democracia mais atual, um aluno levantou e disse assim: professora, já que você terminou a aula, eu posso dar um recado para a turma? Aí eu falei assim: por que você acha que eu terminei a aula? Aí ele disse assim: não, você acabou de falar de democracia antiga, está falando de atualidade, então eu achei que você tinha terminado a aula, né? Então, para ele, né, digamos, esse tipo de trabalho relacionando essas intertemporalidades dentro de um aspecto específico, que é essa questão da democracia, né? A democracia antiga é a democracia antiga e acabou. Né? Ele não via essa possibilidade desse diálogo. Eu falei, não, a gente não terminou a aula, né? Eu estou trazendo essa discussão para a gente pensar a nossa atualidade, né? E trazer uma possibilidade de estabelecimento de diálogos entre a experiência que a gente vive, a experiência que foi vivida pela sociedade ateniense, nas suas rupturas e continuidades. Né? Os livros didáticos também
trazem algo que é muito curioso, que é o trabalho com imagens, né? As imagens, às vezes, elas têm um caráter muito ilustrativo, não são nem muito exploradas pelo texto do livro. Elas estão ali, né, para ilustrar. Eu me lembro desse questionário, uma época, tinha uma pergunta que era assim: o que você lembra dos seus livros escolares sobre história antiga? E a imensa maioria falava das imagens, que as imagens eram muito importantes, que as imagens eram muito bonitas, né? Então tem um peso muito grande essa questão, né, do recurso às imagens. Mas, normalmente, quando essas imagens aparecem, elas também trazem, digamos, de uma forma, né, embutida, esse conceito de história antiga como passado. Então, eu vou trazer aqui 2 exemplos, mas você pode usá-los em outras circunstâncias também. Normalmente, o que aparece nos livros didáticos é essa imagem que a gente vê aqui à esquerda, que é aquele mesmo padrão de imagem que a gente via no Zigurate de Ur, né? Então, é algo que foi produzido na antiguidade numa forma isolada, né? Numa forma em que você acha que aquilo está perdido no meio de um deserto, né? Sem nada em volta. A imagem abaixo, o que ela faz? Ela traz essa imagem para um diálogo com outra temporalidade. Então, de uma avenida da cidade do Cairo, você vê ali os postes, a avenida, os carros, as construções, e logo ali atrás as pirâmides, né? Então, quando você olha a imagem da esquerda, ela traz uma ideia de algo que foi produzido no passado de uma forma congelada, ali é outra temporalidade. E a imagem da direita estabelece esse tipo de relação. E essa imagem da esquerda, ela é muito mais recorrente, né? Ela é muito mais comum nos livros didáticos. A mesma coisa com o Coliseu, né? Então, a gente vê aqui uma imagem do Coliseu, que eu não sei nem como é que eles conseguiram tirar essa foto sem ninguém em volta, né? Parece que é algo construído na antiguidade que está ali, né, numa redoma, né? E a imagem da direita traz ele inserido dentro da dinâmica da cidade, né? Então, se você der uma volta no Coliseu, você vai ver 1 milhão de pessoas rondando, a gente vendendo coisas, guia turístico se oferecendo, você vai entrar numa estação de metrô que passa por baixo, né? Essa construção, essa antiguidade, esse produto da antiguidade, ele está inserido na dinâmica da cidade, né? E volto mais uma vez a dizer, a imagem da esquerda ela é muito mais presente nos livros didáticos do que esse modelo que traz essa dimensão da intertemporalidade. A mesma coisa a gente pode pensar para o caso da Acrópole, em Atenas, né? A Acrópole, ela aparece lá em cima, né, como se não tivesse nada, dentro de uma redoma. Quando você tem uma visão mais ampla, ela está inserida dentro de uma cidade, né, mostrando esse diálogo de uma forma mais clara. Também, se a gente vê a questão do trabalho das fontes nos livros didáticos, né, a gente encontra resquícios desse enfoque tradicional, né? Eu vou falar aqui de 3 exemplos. Um primeiro exemplo, eu tiro de um livro didático mesmo, né? Era uma atividade que, primeiro, eu já encontrei até atividade que dizia assim: copie o parágrafo tal da página tal, como se fosse, né, um exercício de caligrafia. Mas a maior parte das atividades, o que ela traz para o aluno? A proposta de retirar da documentação informações que estão ali expressas, né? Então, esse caso concreto que eu vi no livro didático, trazia uma fonte que descrevia essa fonte produzida na antiguidade, que descrevia o funcionamento de uma instituição política espartana, tá? Então, o autor diz lá que essa instituição funciona com essas pessoas, que ela tem essas incumbências, que ela se reúne dessa forma, tá? E a atividade proposta, então, era você tirar essas informações da fonte. Mas, se você tivesse um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, você poderia verificar que o autor dessa fonte, embora ele tenha escrito ela ainda na antiguidade, quando ele a escreve, essa instituição política já não existe há cerca de 400 anos, né?
E isso não é nem arranhado, não é nem mencionado, né? Você poderia trazer, por exemplo, reflexões do tipo, olha, esse autor viveu 400 anos depois. Isso influencia na forma como ele aborda o funcionamento dessa instituição? Da onde que ele tirou, 400 anos depois, as informações para escrever o que ele escreveu, né? Isso não é mencionado, é quase um trabalho de você pescar, retirar ali naquela fonte histórica uma informação que está expressa ali. Mas você não questiona a natureza dessa fonte, quem a produziu, quando a produziu, como ele obteve aquelas informações, que distanciamento histórico existe entre a existência real dessa instituição e o que está sendo descrito ali, né? Então, você perde uma oportunidade muito boa de trabalhar com questões que levam, né, a gente pensar o procedimento histórico. Uma outra possibilidade da gente ver esse trabalho é a questão que envolve o tratamento que muitas fontes romanas fazem a respeito de certos imperadores romanos que são considerados loucos, devassos, sem a gente perceber que a visão que nós temos das fontes que foram escritas naquele período, ou um período um pouco posterior, trazem, essas visões, elas são produzidas normalmente por elementos de uma elite econômico-social, que muitas vezes podia não se ver contemplada nas ações daquele governante. Muitos desses governantes, tidos como loucos, como depravados, eles buscam alianças para se estabelecer no poder, para chegar ao poder e se estabelecer no poder com outros segmentos, né? Então, essa elite econômico-social, ao retratá-los, ao falar deles, traz toda uma visão no sentido de construir uma imagem negativa desses imperadores, né? Então, a gente acha, né, o Nero é louco, o Nero botou fogo em Roma, né? E, na verdade, você tem relatos que visam, né, construir essa visão negativada de certos imperadores. O pobre coitado do Nero, pelo que se sabe, nem em Roma estava quando Roma pegou fogo naquela ocasião, né? Então, você ter a noção de que essa visão produzida por essa documentação, por essa fonte da elite, traz, né, uma abordagem enviesada, traz todo um outro significado. Não quer dizer que você não possa usar essa fonte, você pode usá-la, mas você tem que ter noção da origem de como esse discurso foi feito, qual é a sua intencionalidade para fazer uma análise dentro de um procedimento histórico, né? E o terceiro exemplo que eu trago aqui é um exemplo que me é muito caro, que é o exemplo dos jogos e espetáculos romanos, né? A questão lá do famoso pão e circo, né? O que acontece? Essa expressão pão e circo, ela é uma expressão criada a partir da passagem de uma obra de um autor chamado Juvenal. E a partir, então, dessa afirmação dele, de que, né, desde que você não tem mais as assembleias tendo o direito a voto, uma participação política dos cidadãos característica da República, o povo só quer pão e circo. Então, a partir da interpretação que se dá a essa passagem, se cria todo um conceito que esses jogos, que esses espetáculos foram criados para despolitizar esse povo. Algo como a gente menciona hoje, o ópio do povo, né? Mas desde a década de 1970, ampliando a análise de outras documentações que falavam a respeito desses jogos e espetáculos, a gente consegue ver que não é bem assim que a coisa acontece, né? Você tem uma série de manifestações que são feitas dentro desse ambiente dos anfiteatros, né? Então, você tem vários tipos de reivindicações. É um momento em que você tem uma quantidade muito grande de pessoas. Na época do Império Romano, era de bom tom o imperador aparecer, né, participar dessas manifestações. Então, é um momento em que você tem ali o seu governante mais próximo, né, e ele está ali para tudo. Ele pode ser aplaudido, ele pode ser xingado, ele pode ouvir reivindicações.
Então, desde os anos 70 do século passado, começa a haver essa abordagem no sentido de mostrar que essas manifestações elas têm um cunho político, que elas podem representar algum tipo de contestação, que não são simplesmente mecanismos controlados de despolitização. Mas se você vai olhar, na enorme maioria dos livros didáticos, está lá a questão do pão e circo ainda como um processo de despolitização, né? E olha que já tem 50 anos que você tem uma tradição historiográfica trabalhando nesse novo caminho, tá? Como a gente já mencionou aqui, há uma demora muito grande para que essas novas abordagens historiográficas, né, sejam incorporadas, estejam presentes nos livros didáticos, né? Então, esse processo ele é lento, né? Ele é arrastado. A gente acredita que à medida que você tenha mais professores universitários inseridos no universo da produção desses livros didáticos, que esse delay né, sofra uma redução, né? Que essa distância temporal seja menor, né? Então, a gente tem que ter, digamos, uma preocupação no sentido de entender que os diversos níveis do que a gente entende como história, eles têm que se comunicar mais, eles não podem ser vistos de uma forma hierarquizada, mas eles têm que ter consciência dos pontos de contatos entre si. O que são esses 3 níveis? É a questão que envolve a história, o conhecimento histórico socialmente difundido, né, o senso comum, o conhecimento histórico enquanto disciplina escolar e o conhecimento histórico acadêmico, né? Então, a gente não pode ter uma certeza de uma hierarquização, de que um é melhor do que o outro. Eles cumprem papéis diferenciados, mas eles têm pontos de contato que a gente tem que ter essa percepção, né? O senso comum está difundido socialmente. Da história como disciplina escolar, praticamente ninguém de nós escapou, todo mundo estudou história na escola, né? Eu tive um aluno no curso que foi muito curioso, que ele me disse que ele mudava tanto de escola, que ele nunca tinha trabalhado na escola com história antiga, porque quando ele mudava de escola, já não tinha mais história antiga, já tinha passado, ou estava mais para frente, então que ele nunca tinha estudado a história antiga, mas história ele estudou, né? E a história acadêmica, não é todo mundo que tem contato, né? Embora a gente saiba que hoje há uma difusão maior do conhecimento histórico, né? A produção de livros de história até em versões, né? Pocket, né? Mais simplicizadas para um público maior, uma abrangência de público maior, né? Então, esses conhecimentos, eles têm que ter noção desses pontos de contato. Existe ainda um outro desafio para o conhecimento histórico na escola, que é a questão, a gente lida com algo que cresce constantemente, né? Tanto nas suas temáticas quanto nas suas abordagens, né? Então, por exemplo, eu comecei a estudar história no que seria, né, o antigo ginásio, antigamente, e dentro dessa concepção tradicional, cronológica, lá do livro da escada que eu mencionei, mas a gente parou de estudar história na escola no fim da Segunda Guerra Mundial, isso nos anos 70 do século passado, né? O estudar história ia até o fim da Segunda Guerra Mundial, né? Hoje em dia, você imagina que não é possível você terminar de estudar um processo histórico na escola no fim da Segunda Guerra Mundial. Houve a incorporação de muitos anos para cá, né? De muitas temáticas, de muitas novas abordagens. E nem sempre essa expansão, ou nunca essa expansão, é acompanhada de um crescimento da carga horária da disciplina na mesma proporção, né? Muitas vezes a gente vê, inclusive, ao contrário, a carga horária da disciplina está sendo reduzida, né? Isso acaba levando a um fenômeno que é a compreensão, né? Ou é a retirada, ou a simplificação de certos conteúdos, né? E esses conteúdos que são retirados, simplificados, comprimidos, eles acabam entrando para o domínio cada vez mais das referências do senso comum, tá? Difundidos pela sociedade, já que eles não estão mais abarcados da mesma forma dentro do ambiente escolar. E uma dessas referências que faz mais peso são as produções da indústria cultural.
Então, um exemplo claro disso é a pré-história. A pré-história está nos livros didáticos, na maior parte dos livros didáticos, mas ela está muito pouco presente hoje em dia nas grades curriculares dos cursos de história. Né? Eu fiz uma pesquisa, por exemplo, com 20 grades curriculares de cursos de história de instituições federais, estaduais e particulares, e só 10% delas tinham uma disciplina que envolvia a pré-história. Né? Então, a pré-história cai lá para o senso comum. Eu trouxe aqui um exemplo que eu achei bastante curioso. Isso aqui é parte do Almanaque da História Antiga, publicado pela editora Abril. No título, na capa, tem assim, Almanaque da História Antiga, 470 fatos, curiosidades e descobertas da história antiga. Então, um dos primeiros é esse aqui, é a pré-história. E o que essa imagem traz? Né? É uma ficha, é uma ficha do Fred Flintstone. Tá? Então, eles dizem que boa parte do conhecimento que a gente tem a respeito... Peraí, deixa eu tirar o gato daqui. Boa parte do conhecimento que a maior parte das pessoas tem da pré-história vem do desenho animado do Fred Flintstone, que era uma produção da Hanna-Barbera, feita entre 1960 e 1966, e traz, então, aqui a ficha do Fred. Então, nessa ficha temos nome completo, Frederick Joseph Flintstone. Endereço, 345 da Cavestone Road, Bedrock. Profissão, operador de dino guindaste na Slate Rock and Grover Company. Hobby, boliche. E no final tem a seguinte pérola. Erro histórico. Os humanos não conviveram com os dinossauros. Né? Então, esse é o erro histórico do Fred Flintstone. Mas, que imagem você está passando ao dizer que o erro histórico aqui é que os humanos não conviveram com os dinossauros? As pessoas da antiguidade, da pré-história, elas tinham 2 pré-nomes, elas tinham sobrenome, elas moravam em avenidas com numeração nas casas, elas trabalhavam em empresas, elas tinham hobby como boliche, né? Então, o que é isso? Isso é uma transposição, é quase que uma dobradinha, né? Os Flintstones para o passado, que é o correspondente do nosso presente, de uma forma rudimentar do passado, como a gente viu na terça-feira, né? Baseado naquilo que o Piaget fala, da criança considerar que tudo que existe no presente existiu no passado. E o outro ponto disso são os Jacksons, né? Que é a mesma coisa, só que lançado para o futuro. Então, quando você diz que o erro histórico é simplesmente que os homens não conviveram com os dinossauros, tudo isso que existe aqui, né, colocado como, né, algo pertencente à pré-história, existe como existe hoje em dia, né? E a gente não sabe que é assim, né? Então, quando você retira simplesmente só do conhecimento, né, histórico, escolar e acadêmico, uma determinada época, esse senso comum, ele se espalha e ajuda a criar esse tipo de ideia que a gente está vendo aqui, né, nesse almanaque. Quando a gente faz um trabalho a respeito, né, dessas apropriações feitas pela indústria cultural, a gente tem que pensar que é preciso que haja uma intencionalidade. Isso não pode ser de uma forma aleatória, né? Então, por exemplo, quando a gente vai passar um filme, né? A gente tem que ter a noção de que esse filme ele não reflete de uma forma mecânica uma situação, uma circunstância histórica, né? Uma vez uma aluna me relatou um caso de uma aula que ela foi assistir, que era sobre o Egito Antigo. A professora ia dar uma aula sobre o Egito Antigo, só aquela aula. E aí ela resolveu passar o desenho O Príncipe do Egito e pronto. Né? Ela passou o desenho, ela não explicou absolutamente nada antes, ela passa o desenho, ela não discute nada depois do desenho e termina dizendo, semana que vem a gente começa a Mesopotâmia. Né? Sem haver nenhum tipo de discussão sobre aquela apropriação, sobre o que eles assistiram. Né? Aquilo para eles ficou como se aquilo fosse um retrato do Egito Antigo. Né? Ela não explicou o contexto em que ele foi produzido, né? Ela não fez nada.
Tá? Da mesma forma, não com um filme, mas com uma experiência de produção televisiva, uma outra aluna me relatou o caso que ela foi assistir uma aula e que a professora também estava, outra professora estava trabalhando com o Egito, explicando o faraó, o poder do faraó, e o aluno levantou e disse assim, professora, mas se o faraó quisesse passar um dia de pobre, quase tipo aquele programa que antigamente tinha, um dia de princesa ao contrário, se ele um dia quisesse ser pobre, né, sair lá do seu palácio e passar um dia de pobre, né, e que a professora, ao invés de explicá-lo, entender que ele está fazendo uma analogia, né, de um programa de televisão e tentar explicar a ele que, né, que o faraó não ia querer ter um dia de pobre, que isso não existia, ela simplesmente disse assim, nossa, para de falar besteira, você não está vendo que tem uma aluna aqui da Federal assistindo aula? O que ela vai achar que eu sou enquanto professora vendo um aluno meu falando isso? Né? Sem explicação nenhuma, cortou a colocação do aluno sem discutir nada, né? Tentando entender por que ele estava tendo aquela ideia. Né? Ela só colocou aquilo como se fosse um absurdo e que ela estaria passando vergonha que tem alguém assistindo a aula dela e vendo que um aluno dela pensa assim. Né? Então, quando a gente trabalha com uma dessas apropriações, como um filme, né, nós temos que ter, como eu falei, uma intencionalidade. Essa intencionalidade ela tem que ficar clara. Né? Não é passar um filme por passar um filme, não é passar um filme para ocupar uma aula. Tá? Existe um texto que eu gosto muito, que é de uma professora aqui do Colégio de Aplicação da Universidade, que faz parte também do mesmo grupo de pesquisa que eu faço, que é a Fabiana Rodrigues de Almeida, que é um texto chamado Narrativas e Reinvenções de uma Professora em Movimento. Ele é da publicação História Hoje, da Ampul. Né? É um texto que você acha na internet sem problema, e é um texto muito curioso, porque ela vai narrando as situações dela numa turma de 6º ano, né? Em que ela se vê entrando, ela teve um contrato temporário, ela se vê entrando numa turma que estava há muito tempo sem aula, e ela começa a conversar com eles começam a trazer ideias para ela, eles dizem assim, ela pediu para eles falarem a respeito da escola, falarem a respeito do lugar que eles viviam, e eles dizem, olha, tal rua, aqui no bairro, a professora não vai lá não, porque lá tem macumba, né? E aí ela começa, mas por que não pode ir? Por que tem macumba? Né? E aí ela começa a trabalhar com a questão das mitologias de matriz africana, e vendo eles encantados com mitologia grega, né? E discriminando as mitologias de origem africana. Né? E aí ela começa a trabalhar com esse processo, né? E aí os alunos participam da escolha de um filme que ela vai trabalhar em sala de aula, e eles acabam escolhendo o Troia, né? E ela narra que ela começa a passar o filme pelos créditos, né? E os alunos, professor, o filme já acabou. Ela, não, eu quero que vocês vejam a quantidade de pessoas envolvidas na produção desse filme. Né? Então, ela começa a analisar uma série de elementos ali, né? De trilha sonora, produção, cenários, né? Ela escolhe determinadas funções ali de pessoas da produção para eles analisarem, né? Então, ela faz todo um trabalho que justifica passar aquele filme, né? Trabalhar com aquele filme. Ela faz algo com uma intencionalidade. E eu me lembro que no grupo focal que eu desenvolvi, eu tive um integrante que ele disse assim, depois que eu, né, passei pelo curso de História, eu, por exemplo, entendo que o herói Aquiles, que está ali no filme Troia, ele é muito mais, digamos, um herói do modelo norte-americano, né, do que um herói grego da antiguidade. Né? Então, isso não é a realidade, aquilo ali é uma construção. Se você pensar, aquilo ali foi filmado no México, não foi nem filmado na Turquia, onde ficaria a Troia hoje em dia, né?
Então, todo esse trabalho, você pode utilizar essas apropriações, mas elas têm que aparecer como apropriações, não simplesmente como meras realidades, né? Elas têm que ser apresentadas, como a gente falou ontem, a partir dessa noção de apropriação da indústria cultural, que aquilo é um produto, que aquilo tem um público-alvo. Eu me lembro dessas novelas bíblicas da Record. Teve uma delas, eu não me lembro qual delas. Eles lançaram uma coleção de esmaltes de unha, que o nome de cada uma das cores era de uma personagem feminina da trama, né? Então, uma novela bíblica, né, sendo a ponta para você lançar um produto que está ali associado a ela através das personagens, né? Então, a coisa vai muito mais além do que uma simples retratação do passado. Não sei se vocês lembram do Aue, que foi quando, numa determinada cena de uma delas, eu acho que dos 10 Mandamentos, inadvertidamente apareceu um extintor de incêndio, né, que estava ali no cenário, que apareceu na trama, e todo mundo se escandalizou com aquilo. Tá? Então, tem que ter essa intencionalidade. A gente tem que entender esses personagens, quando você vê um filme tipo Cleópatra, né, um épico, aqueles cabelos, por exemplo, que estão sendo retratados, tem muito mais a ver com a época que o filme foi feito do que necessariamente com padrões de beleza da antiguidade. Ao usar também recursos como esses filmes, outra grande possibilidade que a gente tem é desenvolver a capacidade narrativa dos alunos, né? Pensar essa capacidade narrativa. A outra referência que eu trago aqui de leitura a gente está presente no caderno SEDES, que é um caderno da Unicamp, de número 82, que se chama Educar para a Compreensão do Tempo, né? Então, os artigos ali vão trazendo várias experiências com os alunos narrando os filmes que eles viram, né? Então, depois de passar o filme, a professora pergunta, pede para eles narrarem o filme, faz questionamentos, né? Então, isso é usar o potencial desse instrumento para um trabalho, né, bem feito em relação ao conhecimento histórico. Não simplesmente passar o filme por passar, mas ter essa intencionalidade e trazer todos esses questionamentos para o trabalho que você está desenvolvendo. Além dos livros didáticos, a gente sabe que as estruturas curriculares também muitas vezes reforçam esses enfoques tradicionais. Nos ensinos fundamental e médio, a gente sabe que as BNCCs, né, ainda apresentam uma estrutura, né, muito vinculada a essa visão tradicional de história, muito linearizada. No próprio ensino superior, as grades dos cursos, né, muitas vezes também reproduzem essa concepção. Como eu mencionei aqui, eu fiz uma pesquisa envolvendo 20 grades de cursos, né, de cursos de todas as regiões do país, de instituições federais, estaduais e particulares, e todos esses cursos, a instituição tinha também um programa de pós-graduação, né, que dava continuidade a esse processo de formação do aluno depois de formado, né? Então, eu escolhi, a partir desses critérios, 20 instituições e fui analisar as grades curriculares delas, no sentido de ver quais tinham essa concepção cronológica e aonde estava o lugar da história, da história antiga, dentro dessa concepção. Né? Então, pouco mais da metade dessas grades trazia um aspecto de organização das disciplinas muito pautado numa ordem cronológica linear. Né? Então, 55% tinha esse perfil. Cerca de 30% tinha uma articulação entre as disciplinas que trazia uma possibilidade de rompimento dessa visão. Né? Então, a gente tem ali diversas propostas, né, diversas possibilidades. Existem grades curriculares, por exemplo, que todas essas disciplinas começam junto. Então, no primeiro período, você tem, assim, história antiga, história medieval, às vezes até né, história antiga 1, história medieval 1, história moderna 1, história contemporânea 1, história da América 1. Tá? Tudo junto, tudo começando junto, né, quebrando essa noção de linearidade. Outras
traziam para o começo do curso disciplinas com um enfoque de contemporaneidade. Por exemplo, o meu curso que eu fiz na Federal do Rio era assim, no primeiro período eu tive a História do Mundo Contemporâneo e América no Mundo Contemporâneo, né? E existem uma outra instituição, por exemplo, que tem uma outra proposta, que é começar lá, aquela velha proposta lá do convênio do século XVII, começar pela história do Estado, em que ela está. Né? Então, no primeiro período tem a história do Estado, né? Da história local. Então, isso está presente em cerca de 30% das grades, essa quebra com a linearidade, e 55% dessas grades que eu analisei trazem essa proposta muito ancorada ainda dentro da cronologia. Né? A gente sabe que o ingressante no curso de História, ele traz muito dessas noções tradicionais e que ele passa por um processo meio que de adaptação, quando ele lida com aquela disciplina que é a introdução à história, introdução aos estudos históricos, né? Que muitas vezes gera dificuldade, porque você passa a falar de história como uma outra coisa diferente, muitas vezes, do que você viu no seu ensino escolar, né? A minha pesquisa, ao buscar o lugar da história antiga, ela verifica que 20% dessas grades analisadas, a disciplina História Antiga é cursada depois dessa introdução, né? Ou seja, em 80% das grades, elas são cursadas simultaneamente, o que gera para o professor de História Antiga uma grande dificuldade, né? Eu me vejo várias vezes trabalhando com conceitos que eu sei que são de introdução à história, introdução aos estudos históricos, na minha disciplina, né? Eles estão fazendo essa disciplina paralelamente à minha, mas eu preciso de alguma coisa que eles ainda não falaram em introdução. E aí eu me vejo forçada a trabalhar com essa noção, né? Então, isso eu acho que é um dificultador para o professor de História Antiga na universidade, né? O ideal, na minha visão, seria que essas disciplinas de conteúdo entrassem depois desse chão teórico um pouco mais estabilizado. Uma vez uma aluna demonstrando toda essa dificuldade com essa nova percepção da história, que a história acadêmica traz, ela disse assim, professora, eu não sei o que priorizar, eu estou aqui meio perdida. E aí eu respondi para ela assim, olha, eu acho que você deve priorizar esse enfoque teórico, né? Porque ele é tipo a fundação da casa, o alicerce de uma construção que você está fazendo. Se você não domina bem essas questões teóricas todas, isso te gera uma dificuldade para o curso como um todo, né? Então, eu acho que você deve dar preferência a entender, então, o que é história, entender qual é a história da história, né? Eu acho isso fundamental, né? Então, eu acho que esse alicerce bem construído, ele facilita muito a formação do aluno e a formação dele mais tarde, né? O reflexo de como ele atua mais tarde, depois de formado como professor. Então, eu trouxe aqui uma sistematização, mais ou menos, de tudo isso que a gente falou aqui, né? Eu trouxe aqui alguns dos nossos desafios, né, para a gente refletir. Eu fiz aqui um elenco desses desafios, né, que a gente enfrenta enquanto professor de história, enquanto professor de história antiga. Lidar com esse conceito de que história é simplesmente um estudo do passado, né? Aquela velha ideia de que para você fazer história de um determinado período, todo mundo que o vivenciou deve ter morrido, porque aí você alcança uma determinado afastamento nessa relação, e aí você garantiria um comprometimento menor, quando a gente sabe que não é assim que funciona. O enfrentamento de uma história antiga desarticulada de outras temporalidades dela por si mesma, né? Uma história retratada de forma fidedigna nos produtos da indústria cultural, né? Muitas vezes a gente vê isso, aquele filme, que legal, ele mostra direitinho como é que era, né? E não é exatamente isso que acontece. A história antiga abordada, né, como modelo da modernidade ou como introdução para a concepção do século XIX.
Pensar a história simplesmente como um passado que explica de forma direta o presente. Pensar a história antiga a partir dos sentidos que privilegiam os legados e as heranças, né? Como se eles chegassem para a gente depois de terem hibernado durante algum tempo numa forma pura, né? Ter um entendimento da história com um conhecimento total. A gente não conhece a totalidade. O que chega do passado é parte do que foi produzido e a gente tem que lidar, muitas vezes, com muito mais desconhecimento do que conhecimento em relação a tudo que a gente trata. Pensar a história antiga só com gregos e romanos, né? Então, ampliar essa noção dessas sociedades para outras sociedades, ainda que dentro desse contexto mediterrâneo. Pensar a história com um conhecimento já estabelecido, né? Então, tem assuntos que estão terminados, tem assuntos que não há mais o que se pesquisar, quando a gente sabe que novos olhares, novas questões do presente podem dialogar com o passado, né? E trazê-lo de uma forma diferenciada. Eu tive uma circunstância curiosa, eu uma vez fui participar de um congresso numa mesa redonda, e essa mesa redonda com outras duas professoras, elas estudavam um tema que eu não gostava muito, porque era um tema, assim, super, hiper da moda na minha época que eu entrei na universidade. Na minha época, quando eu entrei na universidade, todo mundo que trabalhava ali na antiguidade preferia os dois temas grandes eram a mulher e o escravo. E eu, como não gosto muito dessas ondas de moda, não me interessei por esses temas. E, para o meu azar, ou para a minha sorte, as duas professoras que vão fazer parte comigo desse evento, elas pesquisavam mulher. Eu falei, bom, eu tenho que pesquisar uma coisa de mulher para menos ter um mínimo de coordenação, né? Um mínimo de algo em comum entre as abordagens que estavam sendo feitas ali. E aí eu peguei uma documentação com a qual eu já tinha trabalhado várias vezes, já tinha lido várias vezes, sem nunca ter percebido mulher nenhuma ali, né? E aí, quando eu leio essa documentação, buscando mulheres, buscando a atuação de personagens femininas, eu encontro algo extremamente interessante, né? Então, é uma fonte que fala a respeito de vários imperadores romanos, e é curioso que esse autor, na verdade, ele está mostrando que atrás de cada um daqueles imperadores tem uma mulher, né, agindo politicamente ali, influenciando esse imperador, né? Então, eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha percebido, porque eu nunca tinha procurado essa referência, esse tema, né? Então, era algo que a minha visão daquele momento me levou a buscar na fonte e eu a encontrei, né? Então, a gente poder ter, né, uma ideia de um conhecimento que pode ser construído. Quebrar com a ideia de uma história antiga só como um fenômeno meramente europeu, como a gente falou aqui, né? E é curioso porque uma das perguntas lá do meu questionário era assim, quando você pensa em antiguidade, qual a primeira coisa que vem à sua cabeça, né? Entre os iniciantes, naquela minha sistematização, ainda apareciam respostas que eram respostas fora da Europa, né? Então, eu tive alunos que responderam, por exemplo, em Incas, Maias e Astecas, né? O que seria uma concepção de história antiga para fora da Europa. E o mais curioso de tudo é que o processo de formação profissional deles dentro do curso faz com que isso suma entre os concluintes, né? Então, o processo de formação deles reafirmou esse enfoque europeu da história antiga, né? Buscar uma história, né, romper com essa história no sentido de que ela é verdade, que ela tem a ver com fatos, que ela tem a ver com heróis. Nesse grupo focal, eu tive uma aluna que narrou uma coisa muito interessante. Ela narrou que ela queria, um professor pediu para ela fazer um trabalho que envolvesse uma área aqui da cidade de Juiz de Fora, que é uma área de preservação ambiental. E ela começou a tentar buscar livros que contassem a história daquela área, e ela não encontrava livros que contassem essa história daquela área. E aí, de repente, ela lembrou que ela tem uma parente que mora próximo daquela área. E aí ela se perguntou, será que eu poderia, né,
falar com essa minha parente para ver o que ela conta dessa história, né? E quando ela percebe que ela consegue fazer isso, que ela pode fazer isso, que isso é válido, né? Que essa parente dela pode ser uma pessoa, né, que participe desse relato, embora não seja né, uma heroína, um herói, alguém de conhecimento público, né? Ela se espanta e ela começa a se encantar com a coisa. Então, o que é história oral? Como é que eu faço para entrevistar essa minha parente? O que ela vai me dizer tem significado, né? Já que ela vive numa comunidade próxima a essa área, ela teria o que relatar sobre a história dessa área, né? Isso foi muito importante para ela, romper com esse conceito, né? De verdade, de fatos, de só pessoas importantes têm significado para a história, né? Outra, né, dos nossos desafios para romper é com aquelas pessoas que dizem, né, que não gostam de história, que não veem sentido em estudar a história antiga, né, que não teria sentido nenhum a gente viver num outro contexto, numa outra época, né, até um distanciamento, no nosso caso aqui, físico, né, de um outro continente. Então, se esses são os nossos desafios, eu trago aqui algumas diretrizes possíveis para a gente enfrentá-los, né? Sempre lembrando que não tem uma receita única, né? Quando a gente lida no campo da educação e do ensino, qualquer proposta muito prescritiva, faça assim que o resultado é esse, né? É algo que perde força, né? Então, essa prescrição não é o que eu estou tentando fazer aqui. Eu estou tentando trazer algumas diretrizes, alguns caminhos possíveis, né? No sentido da gente enfrentar esses desafios, né? Então, educar para uma sensibilidade histórica, né? Educar para compreender que existe uma dimensão temporal, né? Educar para a compreensão do procedimento histórico, para como a gente trabalha com fontes, para como a gente trabalha com imagens, para a gente saber como isso se representa, então, em relação ao tempo e a essa sensibilidade histórica. Estabelecer um diálogo entre essas temporalidades, né? Não ficar o estudo de um tempo por ele próprio, né? Fazer uma maior articulação entre o conhecimento acadêmico e o saber histórico, né? Fazer com que haja uma comunicação maior dentro desse processo, de ambos os lados, né? Mesmo fazendo com que esse conhecimento novo produzido na academia chegue a esse saber histórico e fazendo também no sentido contrário, que esse conhecimento acadêmico leve em consideração, saiba trabalhar com esses saberes escolares que são trazidos para o aluno que entra dentro desse ambiente histórico, né? Entender que a história não é simplesmente uma dimensão do passado, mas é uma relação do homem com o tempo, né? Entender que o conhecimento ele é historicizado, né? Então, toda a produção de conhecimento ela ocorre dentro de um determinado contexto, e esses contextos mudam, o que a gente sabe hoje é diferente do que a gente sabia no século XIX, na modernidade, em relação à antiguidade, por exemplo. A ideia de desnaturalizar a concepção quadripartite, e no grupo focal eu tive um aluno que fez assim o seguinte relato: quando eu trabalho com história antiga, eu trago uma concepção da gente pensar essa ideia do fim do Império Romano, em 476, como um marco usado do ponto de vista didático, como uma referência. Existem uma série de autores, e não é de hoje em dia, já faz décadas, que trabalham com o conceito, por exemplo, que se chama antiguidade tardia, que pegaria um intervalo ali em torno da crise do terceiro século até o oitavo século. Então, esses autores trabalham com a dimensão de que ali não há mais o característico da antiguidade, mas ainda não se formou o característico do período medieval, como se fosse uma etapa de transição, né? E ele relatou nesse grupo focal que quando ele me viu falando nisso, aí que ele conseguiu perceber que essa dimensão, né, quadripartite, ela é uma construção, né, que ela é datada e que você pode reinterpretá-la, você pode reconstruí-la, né, porque aquilo era dado algo como pronto e acabado de uma forma natural, né. Ampliar o conceito de antiguidade, né, incorporando novas áreas, novas circunstâncias.
Algo que eu também acho muito importante, expandir a formação do licenciando ao longo do curso é muito mais proveitoso, eu acho que gera muito mais frutos quando as disciplinas pedagógicas elas estão espalhadas ao longo do curso. Eu, por exemplo, na minha época de formação, o que você fazia? Você fazia o bacharelado, e se você quisesse, no final, você ia 1 ano para a faculdade de educação, né? Não era nem no mesmo lugar, né? Era completamente separado. Então, várias daquelas reflexões que eram feitas na faculdade de educação seriam muito mais interessantes se você as visse no decorrer da sua formação. Elas ficam isoladas lá, elas não dialogam. Isso é uma realidade que quase não existe mais, né? Aqui no nosso curso a gente tem feito todo um processo no sentido de espalhar essas disciplinas, né? De deixá-las em diálogo com o que a gente chama de disciplinas de conteúdo, né? De uma forma muito mais clara. Fortalecer os grupos de professores e pesquisadores que trazem esses questionamentos, fortalecer as pesquisas do campo do ensino de história que se articulem à história antiga e difundir tais práticas no cotidiano de sala de aula, esse trabalho de formiguinha que a gente está fazendo aqui, né? Eu estou feliz de alcançar uma série de pessoas que provavelmente não me conheceriam, né? E de tentar levar essa mensagem, esse discurso, essa possibilidade para algo que possa ser praticado no cotidiano de todo mundo, né? Então, eu encerro aqui fazendo 2 considerações. Primeiro, eu queria dedicar esse mini curso a uma figura que fez parte da minha formação, desse meu encontro com o campo do ensino da história, que acompanhou parte da minha pesquisa, que faleceu recentemente, que é o professor Joan Bages, da Universidade Autônoma de Barcelona, né? E que ele sempre me chamava a atenção no desenvolvimento da pesquisa, mas para que serve estudar a história antiga? Então, eu gostaria de dedicar esse mini curso à memória dele. E trazer para vocês uma das respostas, mais uma, a última resposta do meu questionário, que eu comecei com uma citação do Benjamin, eu vou terminar aqui com uma citação de um aluno formando do nosso curso de História, que ele diz que aprender História está relacionado com a quebra de paradigmas predispostos e fixos, impostos por uma ou determinada sociedade, com determinado objetivo. Aprender História é uma sinalização para o novo, é aprender que estamos longe de uma verdade absoluta, é a inclusão de identidades, quebra de preconceitos e, por fim, a compreensão de um tempo e espaços que não são nossos, né? Então, eu acho que é para isso que serve a história e é nesse sentido que a história antiga deve contribuir. Obrigado, professora Ludmila. Agora a gente vai começar a iniciar o bloco de perguntas. Eu vou começar com a pergunta da Joyce. Ela fala assim, ó. Os alunos normalmente percebem um grande abismo entre o uso da história antiga no entretenimento, filmes, livros e séries, e a história antiga ensinada para eles na escola. Vejo alunos que são fãs de obras que utilizam mitologia grega, por exemplo, e se decepcionam com o conteúdo das aulas. Como incluir essas obras de ficção na sala de aula, como um atrativo de forma correta? Bom, vamos lá, Joyce. É lógico que, como produtos, né, eles são tratados, né, com um enfoque de agradar, de chamar atenção, né, de serem prazerosos, né, aos alunos, né? Então, quando você vê uma história dentro de sala de aula, né, que tem os seus procedimentos, que tem as suas condutas, parece, né, algo que não é tão palatável, que não é tão interessante, né? Então, eu acho que o grande desafio está, como a gente estava falando aqui, não em renegar o valor dessas produções, mas questioná-las, incorporá-las no sentido de questioná-las, né? Então, a professora que eu narrei aqui, que passou o Príncipe do Egito, ela poderia passar o Príncipe do Egito, né? Mas fazendo todo um questionamento, né? Então, isso é um desenho animado produzido por tal empresa, em tal época, o que eles estão narrando ali, né? Quais são esses personagens? Depois, esses personagens, o que a gente encontra de historicidade neles, né? Eu me lembro uma vez de uma conhecida minha que assistia uma dessas novelas bíblicas da Record,
Quando eu disse para ela que não há nem comprovação histórica que, segundo a tradição, a saída dos hebreus lá, liderados por Moisés, aquilo ocorreu no governo de Ramsés II, ela ficou chocada. Mas como que não aconteceu? Né? Na novela aparece direitinho. Né? Então, eu acho que você se apropriar do potencial que essas produções têm. Né? A Joyce, ela estava num grupo que fez uma atividade com a qual eu tenho o maior carinho, que eu sempre conto, vou aproveitar e contar aqui também, né? Porque eu acho que é uma atividade muito legal. Eu passei, é uma disciplina que eu dou relacionada ao ensino de história. Né? Ela chamava Oficina de Ensino de História, agora está chamando Reflexões sobre o Ensino de História num outro currículo. A proposta era o seguinte, os alunos eram divididos em grupos e eles tinham que trazer uma atividade para ser realizada com alunos, né, de uma determinada série, que viesse a partir de uma fonte histórica. Né? E a proposta que o grupo da Joyce trouxe foi assim, um negócio muito legal. Né? E por isso que eu vou narrar aqui, se você me permite, Joyce. Eles trouxeram um trecho de uma obra que narra a fundação de Roma. Né? E a proposta de atividade deles era o seguinte, aquele trecho contava a história de Rômulo, a loba, né? E o que eles traziam para os alunos? Vamos pensar a nossa cidade? Roma é uma cidade, Juiz de Fora é uma cidade. Então, a proposta era que eles criassem uma lenda de fundação para a cidade de Juiz de Fora. Né? Pensando que Juiz de Fora foi fundada em 1850, né? Teve a sua emancipação em 1850, como seria uma lenda de fundação da cidade para Juiz de Fora? Que é uma coisa encantadora, e produzissem uma imagem daquilo. E eu imaginei coisas assim interessantíssimas. Aqui em Juiz de Fora, a gente tem uma tradição das capivaras. Né? Aí eu fiquei imaginando 2 gêmeos sendo alimentados por uma capivara, né? Uma coisa próxima do aluno, ele atravessa ali, ele vê a capivara. Né? Então, você trazendo isso, você incorporando, você questionando, apresentando aquilo como um produto que é diferente da história, mas que estabelece esse diálogo. Né? Eu acho que esse é um bom caminho, esse é um caminho possível nesse sentido. Obrigado. A próxima é do Salomão Inácio. Professora, boa noite. Qual a maneira mais correta você entende que deve ser construído a história antiga nos materiais didáticos? Bom, é mais coerente, né? Mais coerente. Então, vamos lá, Salomão. Eu acho, existe uma proposta, que é uma proposta, eu não vou aqui defendê-la, eu simplesmente vou dizer que ela existe. Né? Aquela sistematização que eu mostrei para vocês, de onde é que você começaria trabalhando com a história como um todo, qual seria seu ponto de origem, se você pudesse inventar, né, uma proposta pedagógica, teve um aluno iniciante que ele me respondeu de uma forma que me chamou muita atenção. Eu perguntei como é que você organizaria o conteúdo da história pelas séries, né, do ensino, das séries finais do ensino fundamental e ensino médio. Ele respondeu assim, eu organizaria de forma cronológica porque eu simplesmente desconheço que exista outra. Né? Isso me chamou muito a atenção, porque um aluno que optou profissionalmente por trabalhar com história, né, nunca foi apresentado, ele deve gostar de história, né, para fazer o curso, mas ele nunca foi apresentado a uma outra possibilidade. Né? Então, eu vou falar dessa possibilidade, que é uma possibilidade, né, que digamos, está sendo praticamente varrida do ensino, né, que é a história temática. Né, você trabalhar com os processos históricos a partir de temas. Há alguns anos atrás, há cerca de uns 9, 10 anos atrás, existia uma coleção chamada História Temática. E onde é que ela aparecia? Ela tinha lá os seus livros do ensino fundamental. Onde é que aparecia a antiguidade? A antiguidade aparecia no livro do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano. Tá? Não confinadinha lá no começo do livro do 6º ano. E ela aparecia a partir de algumas temáticas, né? Que eram escravidão, propriedade de terra, democracia, né? Vários
pontos que eram pescados e trabalhados de uma forma com um diálogo entre as temporalidades. Isso é uma proposta difícil de ser feita, né? Ela rompe com várias ideias, mas ela é uma possibilidade. Mas mesmo que ela não seja, na prática, algo possível de ser disseminado, né? Eu acho que, pelo menos, estabelecer esse diálogo entre as épocas, isso não é tão difícil de ser feito, né? E isso já ajuda a você não confinar cada um desses períodos neles próprios. Eu estudo a antiguidade pela antiguidade, eu estudo o período medieval pelo período medieval. Eles têm que estar em diálogo com outros tempos, né? Então, a gente falou aqui que há uma boa vontade desde a modernidade em relação à antiguidade. Com o período medieval, é o contrário, né? Houve aquela depreciação, a Idade das Trevas, e que a modernidade cria esse discurso, né? O quanto a gente não se viu, não se pensou medieval confinado dentro de casa, né? Tem um texto muito curioso, antigo, do Humberto Eco, de um livro chamado, acho que é Viagem na Realidade Cotidiana, se eu não me esqueço. E ele começa o livro, a introdução desse livro, ele conta a história de um blackout que houve em Nova York nas últimas décadas do século XX, que deixou a cidade sem luz durante horas, né? E como as pessoas se viam, né, diante daquela realidade e quanto tempo aquela realidade ia durar. Mais ou menos uma situação com analogia do que a gente está vivendo, né? Confinados na nossa casa, né, com uma epidemia, uma peste. Hoje mesmo eu ouvi uma propaganda do governo federal, estamos vivendo o pior momento da história da humanidade. Não, muito longe disso, né? A gente já teve coisas muito piores do que a gente está vivendo aqui, né? Está todo mundo tentando ficar em segurança em casa, mas a gente não tem uma guerra, não tem nada disso, né? Acoplado a essa epidemia. Então, a gente se vê, às vezes, como homens medievais hoje em dia, né? Confinados na nossa casa, a gente só pode andar no nosso bairro, né? Quase que a gente estivesse nos nossos feudinhos, né? Uma ideia de autossuficiência, eu vou produzir o que eu preciso para comer. Então, é fazer essa relação, eu acho que isso é um mínimo, né? Que não é uma quebra tão forte como uma ideia de uma história temática, que eu acho que tem o seu lugar, mas é muitas vezes difícil de ser operacionalizada. Eu, uma vez, num encontro de pesquisadores de história, de pesquisadores de ensino de história, eu vi um relato de um professor que estava na mesma sessão que eu estava, que ele disse assim: eu tinha muito poucas aulas para trabalhar um determinado período. E eu investi tudo daquelas aulas para a gente fazer um teatro, né? A gente fez uma representação. E eu tenho certeza que toda aquela dinâmica de fazer um teatro com os alunos, eu tenho certeza que o conteúdo que eu trabalhei por detrás daquela circunstância, né, daquela representação, ficou na cabeça deles de uma forma muito mais viva do que simplesmente eu dando aula, texto, quadro, giz, né? Aquilo foi de uma forma muito mais clara, recebida por eles, assimilada por eles. É isso. Obrigado. A próxima é do Kelvin Pereira. Professora, essa ideia de intertemporalidade pode ser um grande choque para os alunos, tendo em vista que, como a senhora mesmo disse, os livros não mergulham nessa interação. Poderíamos dizer, então, que, de certa maneira, essa inserção da intertemporalidade na vida dos alunos, desde cedo, pode ser, no futuro, uma grandiosa ferramenta para o... Desenvolvimento intelectual deles. Isso. Como podemos reduzir esse choque e transformá-lo em talvez uma apreciação? Vamos lá. A gente, às vezes, vê tanta coisa contra, né? Vê tanta coisa contribuindo para o que a gente não quer que aconteça, né? Então, eu chamei aqui a atenção. As estruturas curriculares, os livros didáticos, o senso comum, né? Tudo aponta para um caminho e você quer flexibilizar esse caminho, né? Então, é difícil, porque a ideia que a história é passado é alguma coisa muito presente. Tá? Se a gente pensar até no próprio processo de seleção do pai da história,
O pai da história é Heródoto. Heródoto narra guerras que já acabaram, que estão no passado, que ele já sabe o resultado. Se a gente tivesse um pai da história, tipo um Tucídides, né, que é um pouco depois da outra guerra, o relato do Tucídides ele vai no decorrer da guerra, ele não vai até o fim, né? Então ele é uma coisa circunstanciada. Não quero dizer que um relato que vem depois ou um relato que é feito durante seja um melhor do que o outro, mas você tem que ter noção que um é feito durante, que o outro foi feito depois, né? Aquilo que a gente estava falando do procedimento histórico. Entender qual é a sua fonte, entender como é que ela foi produzida, qual é a intencionalidade que ela tinha nessa produção, né? Então, isso é algo que eu acho que está começando a aparecer mais nos livros didáticos, mas ainda é muito pouco, ainda tem muito caminho para andar. Eu investiria nessa ferramenta, sim, né? Não para trazer para o aluno uma ideia de um presentismo, né? Não é necessariamente tudo igual, né? Não é a coisa de uma atualização que pode cair até numa anacronia, né? Tem um exemplo que eu acho muito interessante sobre isso, que é a questão de você, quando lida com as instituições políticas de uma sociedade como a grega, como a romana, muitas vezes você é tentado a tentar fazer paralelos, no sentido de, você está vendo essa instituição ateniense? Ela é o que hoje é o poder legislativo. Essa concepção da divisão dos três poderes, né, o executivo, o legislativo e o judiciário, ela é uma concepção a partir dos princípios iluministas, né? Então, diferentemente do que faz a criança segundo a concepção de Piaget, a gente não acredita que tudo que existe hoje, né? E a gata está aqui me perturbando, tudo que existe hoje existiu no passado, né? Então, você não pode fazer simplesmente essa analogia. Não tinha essa divisão. Eles não pensavam as instituições a partir dessa lógica. Então, não pode cair simplesmente nessa ideia de entra, vai para fora, vai. Deixa eu fechar aqui a porta, senão ela perturba o tempo inteiro. Ela está carente. Estão carentes. Desculpa. Mas você tentar trazer essa reflexão que incorpore essas possibilidades de diálogo, né? Aquelas imagens que eu mostrei, quanto é mais rica aquela imagem que mostra um guindaste, os homens, né? Aquilo que foi produzido na antiguidade junto, numa mesma imagem, do que aquela pirâmide sozinha, abandonada no deserto, né? Longe de tudo, numa forma pura, dentro de uma redoma, né? Aquela outra imagem traz uma outra visão, né? Você consegue ver as coisas nessa dimensão. É muito importante, eu acho que esse esforço de trabalhar com a intertemporalidade, ele pode também ser uma possibilidade no sentido de você colocar as coisas no seu distanciamento temporal. Eu falei na terça-feira que o homem médio moderno não tinha muita noção de quanto tempo a antiguidade tinha para trás dele. Né? Ele não tinha muito claro essa visão, nem as coisas da antiguidade, que elas mesmas, dentro da antiguidade, têm uma temporalidade. Essa novela das 6 que está passando agora, né, do contexto ali do Dom Pedro I, ela é uma exibição, uma reexibição, né, em função do estado de pandemia. Quando ela passou a primeira vez, acho que todo mundo sabe disso, as novelas elas têm um grupo de controle, como se fosse um grupo focal de controle, né? Então tem um grupo de pessoas que são mais ou menos uma média das pessoas que seriam o público-alvo da novela, que veem os capítulos antes, né? Para dar uma direção, olha, isso está legal, não, aquilo ali não entendi bem. E eu vi uma reportagem que esse grupo de controle dessa novela, quando ela foi feita, quando ela foi exibida da primeira vez, a maior parte desses indivíduos achava que aquela circunstância histórica aconteceu logo depois da chegada do Pedro Álvares Cabral aqui no Brasil. Que aquilo era logo depois. Então, eles perderam a noção do distanciamento temporal. Se você pensar aquela circunstância, nada ali do processo de independência, para a gente tem um prazo que é menor do que o prazo que separa, historicamente, aquela circunstância da chegada dos portugueses aqui. Né?
Então, a maior parte dessas pessoas, que ali não tinha nenhum historiador, tinha também perdido essa dimensão da profundidade temporal. Né? A perda dessa dimensão faz, por exemplo, que você tenha um calendário como o calendário judaico, né, que nós estaríamos, né, no ano de 470, desculpe, 5.700 e tanto, do que? Da criação do mundo. Quando esse calendário tradicional ele foi criado, a ideia que se tinha é que o mundo apareceu naquela quantidade de tempo. Não tinha dinossauro, não tinha os Flintstones, não tinha nada daquilo. Por quê? Quando aquilo foi criado, essa dimensão temporal também tinha sido perdida. Né? Então, eu acho que esses discursos, essas possibilidades de interação, de intertemporalidade, ajudam a gente a se localizar melhor no tempo. Eu investiria realmente nisso. A próxima é da Mariana Araújo. Professora, quais obras você pode nos indicar que podem nos ajudar a trabalhar essas fontes em específico com nossos alunos? Mariana, eu combinei com o pessoal do CA, eu vou mandar para eles as referências bibliográficas, né, gerais aqui do minicurso, né, esses autores que eu citei, para vocês, e eles vão divulgar para vocês de uma forma geral. Né? Eu acho que a gente tem que ter em mente dois focos principais. Os autores que trabalham, né, com a questão da dimensão do conhecimento histórico e com a dimensão do ensino da história. Né, que são dois campos em separados. Né? Então, eu acho que a gente tem reflexões que podem ajudar nos dois campos. Aí eu vou passar para os meninos, eles vão divulgar por todo mundo, para a gente ter, né, uma abrangência melhor dessas referências para todos. A próxima é do Guilherme Gomes. Professora, quando estudamos a história antiga, estamos olhando para o passado sob uma perspectiva atual. Podemos dizer que isso é um fator que não nos permite compreender as questões simbólicas da antiguidade como realmente foram? Olha, como geralmente foram, né, a gente sempre vai ver da nossa perspectiva. Nós não vivíamos naquela época. Então, sempre vai haver realmente um afastamento. Né? É lógico que você pode ter dicas de como seria, na verdade, né, uma visão mais próxima do entendimento deles, mas exatamente da forma como eles pensavam, não é possível para a gente, né? A gente não tem mecanismos históricos para isso. E mesmo se fosse, né, possível, por exemplo, a gente entrar numa máquina do tempo, né, e desembarcar na antiguidade, em algum momento da antiguidade, nós a veríamos com os nossos olhos. Né? A gente, enquanto historiador, não é micróbio de laboratório, né? A gente não é asséptico. A gente leva os nossos olhares, a gente leva a nossa contemporaneidade. Eu tenho, pessoalmente, uma implicância muito grande, uma das, né? Tem várias, mas uma implicância muito grande com aquela expressão, fulano é uma pessoa à frente do seu tempo. Né? Eu, pessoalmente, acredito que a gente não tem como se libertar completamente desses grilhões. Né? Nós somos pessoas do nosso tempo, mas não existe só um tipo de pessoa no nosso tempo. Né? O nosso tempo tem várias pessoas que pensam de várias formas diferentes. Né? A gente tem pessoas hoje que estão aí batendo pé, né? Que vacina não serve para nada, que a Terra é plana, né? E são pessoas do nosso tempo. Né? Elas estão presas a concepções anteriores? Estão presas a concepções anteriores, mas ainda são pessoas do nosso tempo. Então, eu acho que não tem como se livrar da nossa contemporaneidade quando a gente faz essa visão. E até dos nossos próprios questionamentos. Né? O que a gente olha para a antiguidade é a partir dos nossos questionamentos. Então, por exemplo, uma história da mulher, uma história da criança, uma história da sexualidade. Quando é que você começou a trabalhar com isso? Quando isso passaram a ser temas importantes para a nossa sociedade. Ou seja, sobretudo a partir do final da década de 60 do século passado. Então, isso são temas que viraram temas para aquele momento e que os historiadores passaram a incorporar na abordagem de outros períodos do passado.
Tá? Então, a gente sempre vai olhar com os nossos olhos, não tem como. Mas, quanto mais a gente ampliar a nossa documentação, para a antiga é muitas vezes difícil, porque as documentações, às vezes, elas têm uma origem muito restrita, como a gente falou aqui. Né? Então, não é fácil você ter, por exemplo, um depoimento de um escravo que morava em Atenas na época da democracia, do que ele achava sobre a democracia. Né? A nossa visão ela é muito, né, um óculos muito, com um viés muito, né, fechado, né, aquele visor tipo cavalo. Então, isso dificulta para a gente. Tá? Mas eu acredito que alguns rastrozinhos a gente pode considerar. Sim. A próxima é da Tainá Braulio. Professora, estou em um projeto na qual focamos em mostrar o Ocidente e o Oriente em conjunto temporal. E agora veio a dúvida: o que seria a antiguidade ocidental? Seria a mesma seria a mesma do Ocidente? Olha, o que a gente convenciona como Oriente, o que ficou para a história antiga, como é que ficou? Você tem o que a gente chama de antiguidade clássica, que é basicamente Grécia e Roma, né? E aí dentro do processo de expansão romana, englobando outras regiões. Existe o que a gente chama, teoricamente, de o que eu tratei aqui, Oriente Próximo Antigo. Próximo do quê? Da Europa, né? Por isso que ele é próximo. A referência é uma historiografia europeia. E você tem o que a gente chama tradicionalmente de uma antiguidade oriental, né? Que aí vai pegar Índia, Japão, China, outras sociedades para aquele lado. Né? Então, você convenciona tratar desta forma. Mas mesmo a gente usando essas três denominações, a gente sabe que existe todo um universo que está para fora delas, né? E que precisa ser incorporado, que precisa ser trazido à voga. Né? Se você pensar tradicionalmente, com muito boa vontade, uma história antiga, oriental, do Oriente Próximo, com o Egito, a Kush e a Shum, olha a quantidade de populações que você tem ali, de realidades africanas, né, que não estão incorporadas, a questão das populações iniciais das Américas, né? Então, a tradição é essa, e o desafio está incorporar cada vez mais essas outras realidades. Obrigado. A gente vai encerrar agora o tópico das perguntas, porque a gente já está chegando no nosso tempo. E aí eu queria agradecer a sua presença, Ludmila, de verdade. A gente do Centro Acadêmico está muito feliz que você pôde participar e contribuir para a construção desse minicurso. E aí agora eu vou fazer uns comentários, uns repasses finais para as pessoas e apresentar o nosso próximo minicurso. Posso Que só aí... um último agradecimentozinho? Então, eu ia passar a palavra para você agora. Pode falar. Joia. Olha, eu queria agradecer muito. Eu sei que é uma responsabilidade muito grande propor um curso de História Antiga depois de um concurso sobre fascismo, né? Que é um negócio, né, que é o tema do momento, né? É muito né, difícil você vir com um outro lado, uma outra temática lá no outro extremo, né? Eu fiquei muito feliz com o resultado, com a procura. Espero ter contribuído em alguma coisa, né, em acender algumas luzes, em outras possibilidades. Eu acho que isso é meio que uma profissão de fé, né? Como eu falei aqui no início, eu estou na História Antiga desde 1985, provavelmente, né? Boa parte de vocês não tinha nem nascido, e eu já estava aqui, né, tentando trabalhar com História Antiga. Eu, quando entrei no meu curso, eu achei que eu gostava muito do século XX, né? Eu achei que eu ia trabalhar com história contemporânea, e em um mês de curso eu virei, né, descambei para o outro lado, para o oposto. Né? E eu acho muito importante que esse diálogo entre o campo da história antiga e o ensino da história se fortaleça, que cada vez mais a gente tenha iniciativas, né, como essa, e uma iniciativa que a gente pode chegar a lugares, né, nunca antes imaginados, né, nunca antes possibilitados, né, como eu brinquei aqui, eu acho que eu nunca falei para tanta gente numa oportunidade única. Eu queria agradecer muito o convite, né, de novo louvar a iniciativa, né, da campanha, eu acho que ela é muito necessária, a gente em casa, né, preso em casa, poder fazer disso um tempo útil, né, poder usar esse tempo com algo que contribua para a nossa formação, seja ela pessoal, seja ela profissional,
é muito importante, né? Da gente ter essas oportunidades. Então, agradecer o convite, né? Louvar a iniciativa e me dispor, né? Eu vou passar aí essas referências para o pessoal. Se alguém quiser algum tipo de contato, né? Me disponho também a fazer contato, é só me procurar no site da universidade, tem lá um e-mail de referência, pode entrar em contato comigo e eu estou disposta a ajudar no que for possível, no que eu puder colaborar, né? O que for possível, e foi uma oportunidade muito proveitosa, gostei muito. Desculpem os atropelos, a falta de luz, o gato que passa, né? Mas é a nossa realidade de estar confinada em casa. Muito obrigada, boa noite a todo mundo, e que essa campanha tenha aí uma longa vida e que vocês possam aproveitar dela como um todo. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigado de novo, Ludmila. Então, como repasses finais, eu queria falar, como eu já mencionei aqui antes, quem esteve presente em pelo menos 70% durante todo o minicurso vai receber os seus certificados através dos e-mails cadastrados, que vocês cadastraram para participar do minicurso. E queria apresentar também o nosso próximo minicurso, só deixa eu conferir aqui a data. A gente tem o nosso próximo minicurso marcado para os dias 4 e 5, acho que vai conseguir projetar aí para vocês olharem, com a nossa professora adjunta do departamento também, Evelyn Acruz, eu acho que é assim que fala o nome dela. E aí o tema vai ser Fronteiras nas Américas em Tempos Pandêmicos. Aí eu já falei aqui também para vocês acompanhar, aí na foto que está sendo projetado, tem o nosso @ do Instagram. E é através de lá que a gente está conseguindo fazer a divulgação de tudo que a gente está fazendo durante esse período de isolamento, dessa campanha de historiadores para historiadores. E aí você procura a gente lá no Instagram, CaísUFJF, e aí mantém um contato para a gente. Queria agradecer de novo a presença de todo mundo aqui, a presença da professora Ludmila, e se vocês gostarem do próximo tema, participem com a gente. Obrigado a todos e todas também. Boa noite. Boa noite.